Qual seria a responsabilidade penal do Coringa de acordo com o direito penal brasileiro? Você tem curiosidade? Vamos dar uma olhada. Coringa, como seria a responsabilidade penal desse personagem se ele vivesse no Brasil? O Coringa é um supervilão que já aparece no primeiro quadrinho do Batman em 1940 e, desde então, se tornou o grande supervilão e o arqui-inimigo do Homem-Morcego. Nos quadrinhos, o Coringa é descrito como um grande mentor do crime e com características de psicopatia. Para que a gente possa fazer uma análise penal de acordo com o sistema penal brasileiro, temos que entender qual é a personalidade real desse personagem e como ela é desenvolvida durante toda a sua história desde 1940. Uma importante pista está no romance gráfico Batman, The Killing Joke, escrito em 1988 por Alan Moore. Nesse romance gráfico, a loucura do personagem é explicada pela sua história, que teve a sua esposa grávida assassinada e também, durante um ato criminoso, acabou caindo num tanque e teve as suas características físicas desfiguradas. E a partir de então, ele se tornou, de acordo com o romance, a partir de um dia muito ruim, um sujeito insano e criminoso sanguinário. Nesse romance, ele chega a torturar o comissário Gordon e dá até pistas de que teria praticado violência sexual contra sua filha. Já no filme de Todd Phillips, em que o personagem interpretado por Joaquin Phoenix, esses distúrbios são explicados pelas constantes humilhações que o personagem sofria durante a sua trajetória, porque ele pretendia se tornar um comediante stand-up, mas sofreu todo tipo de humilhação, todo tipo de escárnio. A partir daí, então, ele desenvolve uma personalidade perturbada. Uma característica muito especial desse personagem é a sua risada insana, e ela é descrita em geral nos quadrinhos como resultado da sua psicopatia e do seu sarcasmo. Mas no filme de Todd Phillips, essa risada é resultado, na verdade, de uma condição clínica, que o filme não deixa claro, mas os especialistas que assistiram dizem que pode se tratar de uma espécie de epilepsia muito rara. Mas e aí, como o direito penal brasileiro trataria situações como a do Coringa? Existem realmente pessoas que podem ser responsabilizadas nessas situações? Será que o Coringa teria algum tipo de tratamento especial pelo Código Penal? No Brasil, não podem ser responsabilizados criminalmente aquelas pessoas que são consideradas inimputáveis, ou seja, que no momento do ato, no momento da ação ou omissão, não são capazes, por exemplo, doença mental, de entender o caráter ilícito do seu ato. Um exemplo recente tratado pelo sistema jurídico brasileiro foi do Adélio Bispo, que tentou matar o então candidato Jair Bolsonaro. Nesse caso, então, ele processado criminalmente, a justiça entendeu que ele era, naquele momento da ação ou omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do seu fato, pois sofria de um tipo de esquizofrenia. Nesse caso, então, ele foi segregado, apesar de ter sido absolvido, foi-lhe submetida uma medida de segurança. Ocorre que, em relação ao Coringa, ele parece compreender bem os seus atos. Isso fica bem demonstrado no romance de 1989, Asilo Arkham, e em outro de 2017, The Clown at Midnight, em que o Coringa ele interpreta a realidade ao seu modo. Da mesma forma, no filme de 2019, o personagem parece assumir a sua personalidade violenta de uma certa forma consciente. No direito penal brasileiro, isso é chamado de semi-imputabilidade, quando o sujeito, no momento da ação ou omissão, tem algum conhecimento, tem alguma capacidade de entender o caráter ilícito do seu ato. Nessa situação, ele deve ser condenado, mas terá a pena reduzida. Vale lembrar que fixações emotivas intensas, que é o que parece que o Coringa tem em relação ao Batman, segundo o Código Penal, não afastam a responsabilidade penal. Com essas informações, eu chego ao veredito que o Coringa, no direito penal brasileiro, seria imputável ou, no máximo, semi-imputável e deveria responder pelos seus atos. Neste último caso, segundo a Lei de Execução Penal, o Coringa poderia responder pelo fato e ser isolado em um asilo psiquiátrico. Quem sabe, então, a gente não construiria aqui um asilo Arkham no Brasil. E aí, conseguiram fazer a ligação entre o direito penal brasileiro e esse personagem fictício? É muito legal a gente fazer esse exercício porque faz a gente entender os aspectos do direito penal de uma forma mais lúdica. Espero que tenham gostado então. Deixem aqui seus comentários, a gente vai se falando. Até a próxima. Tchau!